Rufo, cadê a vinheta do Rufo? Boa. Pode soltar, por favor. Sexta marcha. Alex Rufo tá aqui pra gente no Instagram. Alex Rufo JP. Fala, Rufão. Pô, tá como é que tá? Tudo ótimo, e hoje a pauta, eu tenho que dar crédito aqui ao meu amigo Daniel Zuckerman, é como furtar um carro. É isso, né, A pauta é nossa. Não é como furtar um carro, A festa é nossa, a pauta mas é é como sua. evitar que seu carro seja furtado e também quais são os carros mais furtados, Emílio? Porque existe uma gama muito grande dos carros mais procurados, até por cor, por horário, e é isso que a gente vai passar aqui. Eu tive aí uma consultoria de Francisco Galiza, que é do setor de seguros, e também outros caras aqui, que inclusive o Zuckerman acompanha, que é o nosso amigo João Anacleto. Um abraço que pro ficou João super Anacleto. feliz que você mencionou ele aqui, que você acompanha ele. Ele tem um podcast, ele faz um review de carros espetacular. E já esteve com a gente aqui no programa. Emílio, cara, aumentou muito a incidência de furtos e roubos desde o ano passado. Em motos, por exemplo, era um número, aumentou 28%. Eu estava conversando com o Reginaldo Lopes, ele falou que os caras hoje abordam, mesmo antes de pegar a moto, já dão um tiro no carro, que é muito mais, no cara é muito mais fácil. E sabe para que eles usam a moto? O que era antigamente para roubar peça, para pegar peça e vender, hoje é para usar no pancadão, que é para usar lá na comunidade, para fazer o circuito e mostrar que está com uma moto legal. E a mesma coisa carro, né? E os carros também aumentaram o furto em 10%. Então, primeiro aí uma distinção. O que é furto, o que é roubo? Furto... Desculpa, você viu que na favela tinha um carregador para carro elétrico, meio... Você viu isso ou não? Tinha. Não, e tem mais, Emílio. Eu fui para o Rio de Janeiro há 2 semanas. Um amigo meu, Maurício Aquino, marido da Bia Aquino, comentou comigo que existem motos lá, e ele vai regularmente lá, até para dar brinquedo para crianças e tal, uma moto com a chave já colada no próprio guidão, que é para uso comunitário, como se fosse compartilhamento, Morgado. Caramba. Então a moto tá lá, qualquer um pode pegar, como a chave está colocada, é uma moto de alta tecnologia, basta aproximação. Então é para qualquer um usar. O cara só tem que ter o compromisso ali com de devolver. De devolver no mesmo local. E não devolve para ver. Não devolve para ver. É uma Uso boa compartilhado. Olha só o O pessoal absurdo. gosta de compartilhar as coisas dos outros. Isso. O governo também gosta dessa ideia. O dinheiro dos outros é bom compartilhar. bom. O seu não, mas o dos outros. Então, antes até de a gente chegar na lista, o bandido, ele prefere o furto do que o roubo. É muito mais tranquilo ele pegar o carro, ele abordar aquele carro sem ninguém dentro. Então, esse é o furto. O roubo é quando está diretamente a vítima, ou seja, quando é muito mais agressivo. E aí eu vou passar uma lista dos mais furtados. Quais são os carros mais furtados? Aqueles que vendem mais. Que aí o cara tem mais mercado. Tem mais mercado ou para peça ou para a própria revenda, né? Então, os campeões aí da lista são o Gol, mesmo tendo saído de linha, porque aí ele também tem aquela outra característica, ele vai ficar escasso no mercado, a peça fica mais cara e esse mercado fica mais valorizado. Depois o Fiat Uno e o Onix, e aí entra Corsa, HB20, Ford Ka, Palio e Fox. Tá mau gosto dos bandidos, hein? Mas os caras estão roubando mal, hein, meu? Estão roubando mal. Na verdade, é volume. Pelo amor de Deus. É volume. Não, mas aí entram também, Emílio, a história de SUVs. Quando você tem um SUV, eu falei, olha, os sedãs e os hatches, eles são mais furtados. Agora, mais roubados, Zuckerman, são os SUVs, porque o cara, além do carro, além da peça... Ele gosta. Não, ele tem dentro do carro o objeto principal, que é um celular, que é fazer Pix, que é um outro bem, tem um valor agregado, que é o personagem, ou seja, o protagonista passa a não ser o carro, mas sim quem está dentro do carro. Porque é mais caro, né? Exatamente, Alba, poder aquisitivo maior, então além de ele poder levar o carro, ele na hora faz a escolha em cima de um Pix, em cima de um sequestro relâmpago. Então os SUVs inverte isso aí, Sami. Mas o cara prefere roubar para levar o cara também. Mas furto, tem alguns carros que são mais fáceis de roubar, assim, então, quer dizer, o bandido fala, é mais fácil abrir esse carro do que o outro. Gol. Exatamente. Tem alguma relação? Tem também. É aquela velha história de antigamente a gente tinha aquela trava carneiro, vocês lembram disso ou não? Sim. Uma vez eu multilock conversando com um cara da segurança pública, ele falou o seguinte, ele rouba qualquer um, Sami, só que é mais fácil ele olhar para aquela fila de carros e ver um que não tem a trava carneiro e pegar um Ainda outro. tem a trava carneiro? Não, você acho que punha não na existe mais. direção. Sensacional. Eu lembro
muito disso. Porra. Então, e era vermelho exatamente. É vergonhoso pra isso. você botar esse negócio, né? Olha lá, ó. E era vermelho. Ainda tem, ó. Essa trava era boa pra arrumar briga no trem. Ainda tem, era uma arma. E era Tem, sim, vermelho custa exatamente 80 pro bandido perceber que aquele carro tinha uma trava, então era mais difícil levar aquele do que levar um carro que não tivesse. Cores. Também faz diferença, Emílio, as cores. As cores que vendem mais são preto, as cores neutras, preto, prata, cinza, branco e tal. Então, esses são os mais procurados pelo bandido também. E o que menos tem roubo é justamente o vermelho. Porque o vermelho é muito fácil de você ir atrás. Ou seja, é mais fácil você encontrar um carro vermelho na multidão do que um carro cinza quando tem uma quantidade muito grande. Horários. Dá para fazer também uma lista aí de furto com hora marcada. Quais são os horários mais críticos, né? Entre 21 e 23 horas, principalmente, que é aquele horário que o cara ou sai para jantar ou deixa o carro na faculdade, e por aquele carro permanecer mais tempo estacionado, ele tem mais acesso para o bandido e fica mais fácil o cara levar. A mesma coisa perto das 18 horas, perto da hora do almoço também, porque o cara sabe que o cara tá indo lá para almoçar, vai ficar um tempinho. Agora, qual o menor índice? Qual é? Meia-noite às 5, porque aí o bandido descansa. O bandido tem o direito. Tem que ter. Sério? É sério. O bandido É o horário que eu tinha mais humano, né? O bandido tem o direito de dormir. descansar. Sim. E tem o Claro. sindicato dos Mas ele bandidos acorda também. cedo pra roubar. Tem também. esse horário. Ó, aqui mandaram aqui, é o seguinte, quem mandou aqui, lá de Curitiba, Fernanda Miranda, moto BMW GS, Big Trail, tal, não sei o que, seguro em São Paulo, 2.000, seguro em Curitiba, R$400. Exatamente. As Big Bem Trails, mais barato. por exemplo, Africa Twin e as GS da BMW são as mais roubadas hoje, e não é para peça, não é para nada. É a história do pancadão, é a história do cara mostrar na comunidade que ele tá com uma moto grande, exatamente, até fundir o motor, Emílio. Então esses caras têm até o dia certo para roubo, e aí eu vou pedir para rodar um VT do João Anacleto, que ele mostra qual o dia que tem maior incidência de roubos e furtos. Vai lá. Da tela. Da tarde para a noite. É o dia da semana que mais se roubam carros. Muito porque eles deixam ele meio que esfriando na quinta e na sexta-feira e usam no sábado e domingo, onde o policiamento é mais de boa. Fim de semana, e então. também usam pra quinta-feira. fritar no pancadão, né? Quem mora perto de periferias, pra preparar que tem pra esses sexta. bailes, funks e comunidades por aí, sabe do que eu tô falando. É só moto grande e carro acima de 200 e 300 mil na mão dos criminosos, dando rolezinho no pancadão. Isso é pra ir pro flow, pra ir pra balada. Pra ir pra balada. exatamente. Fluxo. Isso. É fluxo, família. chama fluxo. Então, quer dizer, o cara na quinta-feira ele É o rouba, dia mais crítico. porque sexta e sábado Ele tem. tá no pancadão. Ele vai Então rolê. você que tem um Segunda-feira carro ele larga em acima de qualquer lugar. 200 pau, se Toma quiser cuidado doar... com quinta-feira à noite ou para no estacionamento. Aí o Alba, o Morgado tinha perguntado, o Sami, a história de rastreamento. É muito importante ter um rastreador. Hoje, alguns carros, por exemplo, Chevrolet tem lá o sistema OnStar, a Volvo tem um sistema dela também, que você, com rastreamento, você tem até um custo menor de seguro e você encontra o carro de alguma maneira, né? De uma ou outra você vai encontrar, ou todo despencado, né? Ou o carro inteiro. E tem uma curiosidade que o Anacleto vai passar pra gente também, que eu não tinha ideia, e eu vou nem avisar o que é, mas olha só que curioso. E conversando com o pessoal, os agentes de segurança, agentes públicos, e ministrando um curso de direção defensiva, descobri que se tu vê bandido, usa óculos escuros. Pois é. Ele falou que nem 10% das pessoas que passam por assaltos ou roubos à mão armada dos seus carros usam um óculos escuro. E que isso aqui intimida o bandido, porque ele nunca sabe se você está monitorando, está percebendo a ação dele antes de te roubar. Fato curiosíssimo e que se demonstrou verdadeiro pelas palavras aí do pessoal da segurança pública. Eu vou dizer uma coisa pra você. A segurança pública vai dormir, vai. Vai dirigir à noite de Vai óculos dirigir à escuros. noite de óculos escuros. Vocês têm que colocar policiamento na rua pra gente não passar essa vergonha. Essa barbaridade. Quer falar que anda com 2 celulares, tem o com 2 celular do carros. ladrão, ande com a 2 carteira carros. do ladrão. Ah, vai dormir. Eu quero os falar- óculos. Isso até, Emílio. E os caras que- Isso nós não podemos aceitar essa... Até um policial estava É. falando que é melhor você tomar multa por usar um insufilme
acima do limite do que não usar o insufilme. Que o insufilme também é uma boa maneira de você se proteger. Aí o cara fala, ó, não pode usar o dentro. insufilme acima de X. Aí você não pode usar. Aí ele fala, não, use óculos escuro, porque o óculos escuro, você não vai enxergar nada de óculos escuro à noite. Exato. Não, daqui a pouco eles vão falar, anda com agora, ladrão dentro do carro que outro não te rouba. De rastreador, depois do rastreador tem os módulos eletrônicos. Como que funciona a história do módulo eletrônico? É um módulo que você tem aquela história de aproximação por chave, de você abrir o carro à distância, de você dar a partida do carro mesmo antes de você entrar, aquecer e tal. Só que hoje, o que a bandidagem está fazendo? Por aplicativo ou na própria Santa Ifigênia, ele compra esse módulo eletrônico que vem acompanhado de uma chave. Ele vai lá rapidinho, em 1 minuto, ele troca o módulo eletrônico, ele abre o porta-mala, troca e ele sai com o carro ligando o carro. Entendi. Então, o mesmo antídoto que você usa contra o bandido, que é ter um módulo eletrônico, ter toda essa tecnologia, o bandido usa o veneno, que é o módulo eletrônico que ele troca na hora e faz essa diferença para ele sair sem o arrombamento. A única coisa que ele faz é, na verdade, abrir o porta-mala em 1 minuto. Mas esse não é o de fábrica, né? O de fábrica tem mais garantia, né? Então, mas tem clones. O cara compra, vem de todos os lugares do mundo e não é proibido. Que é aquela mesma história do antirradar, né? Como não existe uma legislação, você pode usar o antirradar. Por quê? Porque também é proibido o cara colocar um radar no lugar oculto que ele está invadindo a sua privacidade. Isso nos Estados Unidos acontece muito. Não pode usar, mas o policial também está errado. E para finalizar, a história dos seguros. Muito cuidado também na hora de você adquirir um seguro. Na hora de preencher, Zuckerman. Pois não. Porque se o cara conta alguma história, por exemplo, o carro não fica parado na rua, o carro não anda com meu filho, tal, e ele fez esse preenchimento errado, ele tem problema também na hora do sinistro, o seguro não vai pagar, que viu que fosse uma fraude, e eu vou pedir só bem rapidinho para o presidente do Sindicato dos Seguros, ele mesmo vai falar do Sincor, o Boris Ber, da dica de como você adquirir e como preencher seguros. Conheço muito, Boris, vai lá. Fala pessoal, tudo bem? Algumas dicas de coisas que você nunca deve fazer para não surgir uma fraude no seu seguro de automóvel e evitar uma não indenização. A primeira dica é nunca preencha o questionário de avaliação de risco, perfil do segurado de forma errada ou indevida. Coloque a verdade, se é você que dirige o carro, se é seu filho que dirige o carro, se tem pessoas que podem dirigir o seu carro. Um perfil mal preenchido, um questionário mal preenchido gera uma não indenização. Outra dica importante, nunca inverta a culpa para que alguém pague a sua franquia. É comum, às vezes, as pessoas, com dó do causador, falar, então vou dizer que eu que fui o culpado e você me paga a franquia. Isso também é uma coisa que não se deve fazer. A fraude sempre vai gerar uma não indenização. E, finalmente, tome sempre cuidado em levar em oficinas credenciadas, em oficinas sérias, para que ninguém aumente o prejuízo para aliviar uma franquia, não coloque lá um farol quebrado de outro carro para constar. Essas coisas nunca acabam bem. Seguro é confiança. Preencha todos os seus dados de forma correta, escolha um bom profissional, um bom corretor de seguros e você com certeza não terá problema. Boa, Rufo. É isso aí. Obrigado, viu, Rufão? Eu que agradeço aí. Obrigado. Boa, Se você tiver alguma ideia, mande aí pelo Insta do Alex Rufo. Alex Rufo, com 2 Fs, JP, você manda o seu tema e a gente passa aqui. Obrigado, Rufão. Eu que agradeço. Grande Rufão. Eu quero os chineses aqui. Já estão chegando. Vamos testar esses caras. Eu quero ver se anda mesmo 500 quilômetros do... Anda? Vamos fazer um teste aqui, ó. As duas estão brigando bem, GWM e a BYD, e trazendo os carros elétricos abaixo de R$150 mil. Já vão estar com a gente aqui também. Fechou. Faz 1.000 quilômetros. Vamos agora.